Vamos de resumão da rodada de número 15, bem desfalcada, hein, por sinal. Só 7 dos 10 jogos da rodada aconteceram nesse final de semana, né? Um vai acontecer hoje, nessa segunda-feira, mas sabe, o resumão da rodada termina no domingo. E os outros dois foram adiados por conta da Copa do Brasil. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, como você pode ver por aqui, mas estou aqui para poder comentar do seu time. Você vai falar, Gabriel, mas eu sou o tricolor. Beleza, já comentei muito sobre Fluminense e Flamengo já. Gabriel, torço para outro time. Então você está no lugar certo, porque no resumão da rodada eu comento sobre todos os outros jogos da rodada agora do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Dou aquele panorama geral, óbvio, com um olhar também tricolor, mas comento um pouquinho também, tanto para o tricolor ficar atualizado, né? E tanto porque eu sei que também muita gente de outros times me acompanha. Eu tava saindo do Fla-Flu, eu tive que ir no Shopping Tijuca, né? Lá do lado do Maracanã. E aí tinha 2 tricolores e um flamenguista. E aí o flamenguista veio falar comigo, falou, pô, te acompanho e tal, enfim. Um abraço aí pra esse flamenguista com o seu nome. Um abraço também não dá, né? Não é a Paola Abraço. Um abraço também pra Rodrigo e pro Gabriel Demir. Os dois jogam a pelada comigo quarta-feira, botafoguenses também, que estão muito felizes, que também acompanham o resumão da rodada. Se você... Bota aqui embaixo nos comentários, eu vou ler os comentários desse vídeo aqui, pra que time você torce. Se é Fluminense, pode comentar normalmente, mas você torce pro outro time e de repente tá acompanhando isso aqui. Cara, vamos lá. Falando em Botafogo... Deu ruim, né? Vamos admitir aqui logo a lógica. Eu já fui, acho que em 3 estágios aqui. Eu tô chegando no 3º estágio aqui do Campeonato Brasileiro em relação ao Botafogo. O Botafogo ganhou por 2-0 do Red Bull Bragantino. Sábado foi a festa de aniversário de Murilo, né? Do meu filho de 1 ano. E aí eu tenho 2 tios, né? Um par de pai e um par de mãe, que são botafoguenses. E eles estavam em mesas diferentes acompanhando o jogo. Um assistindo, o outro olhando pelo Google. E assim, é bizarro, cara. É bizarro. O Botafogo ganhou por 2-0 do Red Bull Bragantino. Eu não vi o jogo, obviamente, que eu tava no aniversário, mas vi alguns pedaços ali quando parava na mesa pra trocar ideia com eles. Depois vi os melhores momentos quando cheguei em casa. E assim, o Red Bull Bragantino foi acho que um pouquinho, pareceu ter um pouco mais de chances no primeiro tempo, mas ainda assim um jogo mais equilibrado. Você vê que o Botafogo não é aquele time que domina completamente o adversário, mas aí o Eduardo faz 1-0, o de Plácido faz o segundo meio que num contra-ataque do Botafogo. 2-0 é o time que não toma gol em casa, pô. Venceu todos os jogos em casa, não tomou gol, aí perde o treinador, que na teoria seria a esteira ali, né, o que liga, o elo, né, que fazia a ligação entre um e outro, entre o futebol bem jogado e o time. Aí vem um maluco da França, né, um brasileiro, Cláudio Caçapa, o time continua performando, e assim, a única esperança pra quem quer secar o Botafogo ainda, sendo bem sincero, é de que o Bruno Lage, né, o treinador português que acabou de chegar no Botafogo, seja, assim, o maior destruidor de ambiente da história. Seja o Vitor Pereira do Flamengo versão Botafogo. Porque o 2-0 e a tabela, com 39 pontos... Lembrando, tem muita gente falando que o Botafogo abriu 12 pontos na liderança. Não necessariamente. Porque o Grêmio tem aqui 26 e joga ainda. O Grêmio teve seu jogo adiado com o Corinthians nesse final de semana, porque o Corinthians teve que jogar pela Copa do Brasil. Então, assim, essa diferença pode ser de 10 pontos, tá? Mantém 10 pontos, porque no futuro fica igual o São Paulo do Diniz. São Paulo do Diniz nunca abriu, acho que 8 pontos, 7 pontos que a galera fala na reta final. Era porque o Flamengo tinha jogo atrasado. Abriu uma diferença grande, mas não isso tudo. Mas, assim, os 3 estágios, né, que eu falei pra encerrar a questão do Botafogo aqui, e eu vou dar uma passada só na escalação que eu acho importante aqui falar, O primeiro estágio o Botafogo não vai ser campeão, né? Tá fazendo ponto aí pra poder brigar. De fato, eu falava aqui direto no início. Acho que todo mundo, né? Isso acho que o botafoguense nem ele acreditava no título brasileiro no iniciozinho ali nas 4 primeiras rodadas, por aí. Era o Botafogo fazendo ponto e garantindo a vaga na Libertadores. Aí depois virou a chave. A vitória contra o Palmeiras vira a chave. Opa, se perder agora é cavalo paraguaio. E agora já tá num ponto, assim, a 3º estágio não vai perder. É esse o cenário. Só sobre o time titular do Botafogo, passando rapidinho, e o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino, deu um gol, né? Quando tá também, pra isso acontecer também. Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Chiquinho Soares e Luiz Henrique. Não é um time espetacular antes do campeonato. Muito tem da transformação dentro do campeonato também.
E o Red Bull Bragantino frearam, né? Frearam o Red Bull. Tava vindo na sequência boa, já empatou uma e perdeu outra. Cara, vamos pro segundo jogo. Como eu falei, teve poucos jogos até agora na rodada, né? Porque só foram 7. O Botafogo foi o único no sábado. E nesse domingo, às 11 horas da manhã, teve Cruzeiro e Coritiba. Bizarro, tá? Bizarro. Eu vi um pedaço desse jogo, mas praticamente não vi, né? Tava vendo, fazendo outras coisas, já indo pro Maracanã. O Coritiba, nosso próximo adversário, dominou o Cruzeiro. O Rafael Cabral, eu não sei, porque eu realmente não tenho mais jogado Cartola, mas é papo assim, do Rafael Cabral ter sido o maior pontuador do Cartola desse final de semana. Impressionante, assim, impressionante. Tanto que aqui tá falando na matéria, o 0x0 sob vaias, né, ataque do time mineiro volta a decepcionar, Coxa traz mais um ponto fora de casa. Em jogo de poucas emoções, né? Foi marcada pela retranca do Coxa contra a ineficiência do ataque cruzeirense na etapa inicial. E na segunda etapa, o time paranaense lançou o ataque e por pouco não saiu de campo com os 3 pontos. O que jogou o Marcelino Moreno, hein? Bom, camisa 10 do Coritiba, uma boa atuação nesse jogo. Fato é que, com esse empate, o Cruzeiro vai se mantendo no meio da tabela, teve vaia e tal, mas acho que é muito mais pela atuação e por tomar pressão do Coritiba. E o Coritiba tá a um jogo de escapada do Z4, né? E a próxima rodada do Coritiba é de quem? Contra quem? A gente. É isso. Vamos ficar de olho aí nessa semana. Aí teve o Fla-Flu. O Fla-Flu eu posso ignorar, né? Tem um vídeo aqui inteiro sobre o Fla-Flu. Vai ter um monte de vídeo. 0x0. São Paulo e Santos, no mesmo horário, estavam jogando um outro clássico em São Paulo. Que se o Fla-Flu foi animadaço, mas com falta de gols, o São Paulo e Santos não dá pra dizer o mesmo do Sansão, né? 4x1 São Paulo, com requintes ali de 4x0, essa é a grande verdade, né? O Santos do Paulo Turra foi atropelado, realmente, no Morumbi, porque o Marcos Leonardo diminuiu de pênalti no último minuto, praticamente, de jogo. 2 do Caleri, 1 do David, e o Alexandre Pato, sim, aquele Alexandre Pato, fez o 4º gol e comemorou com a cabeça do mascote do São Paulo. Bizarro, tá? Bizarro, assim, Desde o pênalti bobo cometido pelo zagueiro do Santos, o Joaquim, se eu não me engano, foi quem cometeu o pênalti no primeiro tempo, passando pela facilidade para fazer o segundo e o terceiro gol, e o 4º gol, então é um assinte. O time do Santos é bizarro porque você fala isso tudo do Santos, você olha aqui e o Santos está em 14º em 16 pontos. Tudo bem que como o Campeonato Brasileiro está muito achatado, os times da zona de rebaixamento estão com pontuação abaixo do que deveriam ter. Tudo com 20 e poucos % aqui, ó, de desempenho. Esse desempenho não é um desempenho... É um desempenho muito abaixo do que normalmente a gente vê no topo do Z4, né? E enquanto o São Paulo passou a gente, né? Foi uma rodada em que, apesar de a gente ter perdido posição, a gente até ficou numa zona ali boa, né? Empatou num clássico e tal, não perdeu ponto, assim, absurdo, né? Mas perdeu a posição pro São Paulo por conta do saldo de gols. O 4x1 foi o que fez o São Paulo passar o Fluminense, né? Se o Santos diminui e faz mais um golzinho... Ah, não, é porque o São Paulo fez muito gol, né? Se sair um golzinho a menos do São Paulo, a gente ia pra cartão amarelo e cartão vermelho pra poder decidir quem tá no G4. Estamos perto ali do G4, né? Fortaleza e Cuiabá, também no mesmo horário, tava rolando um jogo lá no Castelão. Daverson decidiu um jogo. Na verdade, quem decidiu não foi o Daverson, né? Quem decidiu foi o João Ricardo. Não sei se ele chegou a botar culpa, não vi entrevista, não viu nada, mas o gol do Daverson, um erro de chute do goleiro do Fortaleza, não sei se ele botou a culpa no gramado, mas dava pra botar. Se quisesse botar uma desculpa, dava pra botar. Cuiabá bateu o Fortaleza, fora de casa 1x0, assim, fez 1x0, tava até um pouco melhor. Eu já falei algumas vezes aqui que esse Cuiabá não é tão ruim quanto a galera desenha. 2 times que não são tão ruins quanto a galera desenha. Cuiabá e América Mineiro. Só que o América Mineiro, a tabela discorda de mim. Mas o jogo, por exemplo, que fez no sábado contra o Corinthians, né, foi eliminado nos pênaltis, mostra que o América Mineiro não é pra estar em 20º com 9 pontos. Tem a questão das 3 competições, agora só tem 2, mas ainda tem a Sul-Americana, mas não é pra... O América Mineiro não jogou em nenhuma das 14 partidas pior pra estar atrás do Vasco, por exemplo. E já o Cuiabá, 19 pontos, vai pontuando, né? Vai pontuando principalmente fora de casa. É um time que, apesar de tá tendo torcida, né? No estádio, na Arena Pantanal, não tá as moscas, tá, não tem uma culturazinha ali de torcida legal, os públicos interessantes lá na Arena Pantanal, mas é o segundo melhor visitante.
sob o comando de Antônio Oliveira, a equipe Auriverde soma 3 vitórias, um empate e uma derrota. Bizarro, né? Bizarro. 5 jogos fora de casa. Essa conta tá certa? São 5 fora de casa e 10 em casa? Acho que essa conta tá errada ali. Deixa eu refazer aqui. Tava errada a matéria ali do GE, pô. Logo vi 3 vitórias. Ah, não. Porque provavelmente isso daqui é com esse treinador, é com o Antônio Oliveira, né? Provavelmente é um recorte ali possível, porque na campanha do Cuiabá, ele é o segundo melhor visitante mesmo. Tá aqui a tabela da UFMG, né? Do Instituto de Matemática da UFMG, que a gente sempre usa por aqui. Que bem legal o site deles, tá, tem muita informação. O Cuiabá é o segundo melhor visitante com 13 pontos, tem 8 jogos fora de casa, 4 vitórias, um empate, 3 derrotas, e só tá atrás do Botafogo, com 7 jogos, ganhou 5, perdeu 2. O Fluminense como visitante é o 10º, tá bem atrás do que a sua posição natural, justamente porque na classificação, como mandante, aí o Fluminense dá uma subida, né? Ó, o Fluminense é o 4º melhor mandante, venceu 5, empatou 3 e não perdeu. Só Fluminense e Botafogo não perderam como mandante. A diferença é que o Botafogo venceu os seus 8 jogos como mandante, né? O Fluminense venceu 5 e empatou 3. Aqui tem bastante cálculo legal. Por exemplo, a probabilidade por pontuação nesse momento, por exemplo, para não ser rebaixado. Pô, se você fizer, nesse momento, se você fizer 30 e poucos pontos, você tá praticamente rebaixado. 43 pontos praticamente livre, enfim. É muito cedo ainda para fazer esses cálculos, né? Mas pelo menos essas classificações aqui são interessantes. Por exemplo, as últimas 10 rodadas, né? O Flamengo, por exemplo, é o segundo, porque começou mal e tal. Tem algumas coisas interessantes que, à medida que a gente for passando o campeonato, o resumão da rodada vai sendo incrementado também. Agora, só sobre o Cuiabá, eu falei, né? Sobre o Fortaleza, como perdeu o gol, hein? Errou o gol umas 200 vezes, mas botou também 35 bolas na trave também. Teve 2 no mesmo lance, pô. Bizarro, assim. Pressionou, mas perdeu. Com isso, o Fortaleza tá em 9º. Assim, esse bloco, eu acho que Atlético Mineiro e Internacional ainda sobem, tá? Esse bloco de 11 times aqui, do Atlético Mineiro ao Botafogo, mas excluindo o Cruzeiro, são times de briga por vagas na Libertadores. E aí, talvez, nada dividida. Internacional, Fortaleza, Red Bull, fiquem ali chupando o dedo, no final das contas. Talvez o Galo, porque tá entrando numa espiral negativa também. Pra fechar os últimos 2 jogos, o Internacional empatou 0x0 com o Palmeiras, um jogo decidido pelos goleiros, né? A grande atuação do Everton e do John, né? Não foi um jogaço nem nada, o empate acabou sendo ruim pro Palmeiras, né? Acabou ficando mais atrás. Pro Inter também não foi bom, né? Empatou em casa. Mas isso garantiu um empate triplo aqui, né? Entre Palmeiras, São Paulo e Fluminense, e o Palmeiras não passou a gente. O time de Abel Ferreira entra numa espiral negativa. Dos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum do Campeonato Brasileiro. São 2 derrotas e 3 empates seguidos. E a gente pega o Palmeiras em breve. Se eu não me engano, é Coritiba, Santos e Palmeiras. Não é isso? Os nossos adversários? Coritiba, Santos e Palmeiras. Exatamente aí fecha a última rodada no Dia dos Pais contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E pra fechar, Atlético Paranaense 2x0 no Bahia. Jogo na Liga Arena, né? Que é o novo nome da Arena da Baixada, que a gente vai continuar chamando de Arena da Baixada. 2x0, Vitor Roque e Eric foram os autores dos gols do Atlético Paranaense. Esse jogo eu não vi nada. Confesso que não vi nada. Não teve muita emoção. Kelvin novamente mandou na medida. Dessa vez para Eric subir bem e cabecear no canto esquerdo de Marcos Felipe. Já o Bahia teve 2 finalizações de perigo, que Bento defendeu. O Atlético seguiu melhor. Ampliou com Vitor Roque e Christian 2 vezes. Em oportunidades, claro, quase ampliou, né? Enfim, pelo visto foi um domínio completo do Atlético Paranaense, com algumas chances do Bahia, né? Por aí. Essa turma também para ser rebaixada, meu amigo. É o Corinthians e o Santos fazendo um esforço gigante, o Bahia também. Aí o Coritiba começa a reagir. A verdade é que do Cuiabá para baixo tá todo mundo brigando contra o rebaixamento, do Atlético Mineiro para cima tá todo mundo brigando pela Libertadores. Esse é o cenário atual do Campeonato Brasileiro. Continuamos com os bloquinhos, né? O Botafogo é o único time que briga pelo título. Do Flamengo, como eu falei, do Flamengo ao Galo, é todo mundo olhando pra Libertadores, mas o Galo já tá ali naquela de que, ó, tempão sem ganhar, hein? Se der mole, desce pra briga de baixo, né? E do Cuiabá pra baixo, todo mundo brigando contra o rebaixamento. O cenário é esse. Só pra poder destacar, tá? Uma rodada com bons públicos.
A gente teve casa cheia lá no Engenhão pro jogo do Botafogo. O Independência estava bem lotado também. São estádios menores, né? Mas estavam lotados também no jogo do Cruzeiro. Tanto o Fla-Flu quanto o São Paulo e Santos entraram pro top 10 de público pagante do Brasileirão 2023. Estão entre os 10 maiores públicos. O Castelão eu não vi se tava bem cheio, né? Mas não vi como tava de público lotado. Beira-Rio e Arena da Baixada, eu confesso que também não vi. Mas assim, uma rodada como os públicos, esse Brasileirão tem tudo pra ser um recorde de público histórico, assim. Tem tido bons públicos no geral. É isso então. Já deixou um like aqui embaixo pra dar aquela fortalecida aqui no canal? Tamo junto, até a próxima. Valeu!